tá na moda falar mimimi, falar de vitimismo. Isso saiu de algum perfil que falava sobre algo emocional e de repente todo mundo tá falando que isso aí é um comportamento mimimi. E eu odeio quem fala mimimi, eu odeio quem fala vitimismo, eu odeio quem reclama da outra geração, eu odeio quem se acha foda o suficiente para julgar o sentimento do outro. E eu odeio quem não se importa com o sentimento dos outros. E vamos para essa polêmica agora. Quem me segue aqui há bastante tempo já imaginava isso, porque já viu eu falando sobre esse assunto no vídeo que eu falo sobre gerações, quando eu falo que o amor será que gerou pessoas frágeis, e eu também falei isso um pouco no vídeo sobre pessoas emocionalmente fortes. Quando a gente foca na expressão, a gente vê que o mimimi, ele é para imitar alguém reclamando, né? Um mimimi, uma forma pejorativa de dizer que é uma qualquer bobagem aquilo que está saindo da boca dessa pessoa, que a gente nem deveria prestar atenção. Mas isso significa que sou eu julgando se aquilo que você está sofrendo merece ou não. Se ele tem direito de sofrer ou de reclamar com aquilo. Mas na verdade sou eu não querendo lidar com aquilo que o outro está trazendo, falando ou sentindo. Quando a gente pensa no vitimismo, quando eu digo, eu estou dizendo essa pessoa é vitimista, quer dizer que ela não é vítima, que na verdade ela foi causadora de. E eu já vi muitas vezes também essa palavra dizendo como se ela pegasse uma situação e isso fizesse ela de vítima o tempo todo. E aí a gente precisa dividir isso, porque a pessoa que realmente aconteceu alguma coisa e ela carrega essa sombra, esse pesar o tempo todo, isso se torna realmente muito grande na personalidade dela, pode ser que tenha um problema. Mas a maioria das vezes que eu vejo é nesse sentido do valor do sofrimento, do valor da vítima, se é que ela poderia. E a maioria das vezes é porque essa pessoa está falando de uma coisa, de algo que para ela é importante e que talvez não seja importante para você. E é importante dizer que mesmo que a coisa tenha sido antiga, ela não perde o valor, porque a gente não sabe como essa coisa atinge essa pessoa, qual o tamanho que isso tomou na vida dela, a gente não tem noção do que está dentro do outro. E aí uma outra confusão que eu vejo nesse sentido é que quando a pessoa se faz de vítima, quando ela fica reclamando, ela não faz nada e que ela tira a sua responsabilidade. E que então a gente precisa dizer para a pessoa que você foi estuprada, assediada, você, sei lá, perdeu seu pai, sofreu bullying na escola, você também tem culpa. Que a gente tem que olhar para essa pessoa e dizer aquilo que também é culpa dela para ela se responsabilizar. Tá, peraí, vamos com calma nessa história. Não acho, eu acho que em alguns momentos a gente é vítima mesmo, é aquilo que é, não adianta a gente revirar as coisas. Mas a gente tem que entender que às vezes ela se responsabilizar por esse processo, por aquilo que aconteceu, ou por aquilo que ela está incomodada, é reclamar. Então, se o chefe fez algo, ela precisa reclamar com ele. Se o marido fez algo, ela precisa reclamar com ele. Então, muitas vezes, ela dizer que quando a gente fala, lida com isso, num sentido de se vira, na verdade, se a gente for olhar no dicionário, lidar é lutar com isso. Então, às vezes, a gente vê alguém militando, né? Sei lá, o direito negro, ou de mulher, ou LGBT, que pra você não faz sentido nenhum, não é importante pra você, mas que pra aquela pessoa é. Então, ela procurando esse detalhe na sua fala, implicando com alguma coisa, você vai falar, que bobagem, é mimimi, tá se fazendo de vítima, nada aconteceu. Mas esse é o jeito dela de se responsabilizar. O que você está dizendo é que ela não deveria se responsabilizar de um jeito que te incomode. Então, na verdade, o que a gente está dizendo é que você não quer ser incomodado, que você gostaria de seguir a sua vida independente do que os outros sintam. E aí é importante que a gente não pode julgar o outro, seja ele quem for, com a realidade que eu tenho, né? Então, por exemplo, se eu vejo uma menina de 15 anos chorando porque ela largou do namorado e ela vai ficar sem ninguém o resto da vida, pra mim é até engraçado. Eu falo, coitada,
Mas eu não posso dizer para ela que ela não tem o direito de sofrer por aquilo, porque eu com 15 anos também chorei, também ia sofrer, não faz sentido nenhum. É que hoje eu não vejo sentido nisso. Mas com 15 anos, para mim fez sentido, para ela faz sentido, ou pode para você nem ter feito sentido. Ou eu, morando na minha casa, não posso julgar o sofrimento do outro, que é diferente de mim, que tem uma outra cor, que vive em um outro lugar, que tem um trabalho que é diferente do meu. Então, às vezes, eu posso achar que aquilo é um exagero, mas não sou eu que estou lá. Mas aí sempre vem a dúvida, né, na pessoa que é chamada de vitimista, né? Como que eu vou saber se eu realmente estou exagerando, que eu realmente passei do limite? E aí, primeiro, eu acho que por você estar se questionando, isso já para mim mostra que você está consciente, que você está pensando sobre isso, que você não está simplesmente agindo ou explodindo, falando sem pensar. Então, já me dá um alerta que provavelmente você não está exagerando. E aí a gente precisa que você reveja. Porque dói da onde dói? Será que realmente algo aconteceu? Eu poderia ter resolvido ele facilmente? Ou é realmente um problema difícil que eu ainda estou tentando descobrir como resolver? Né? É poder olhar e falar assim, é verdade? Tem motivo? Se tiver motivo, tá tudo bem. E outra coisa que é importante a gente dizer, mesmo que esteja exagerado, ele não invalida, né? Porque doeu. Talvez para um doesse menos, para você doeu mais. Não importa. Você não é melhor ou pior porque doeu mais ou porque doeu menos. Ou porque você deveria ter reagido como fulano reagiu a este mesmo problema. Isso não faz sentido nenhum. E aí a gente precisa entender que não existe um marco de a partir daqui a reclamação é vazia, a partir daqui você não pode reclamar. Não tem como a gente olhar para isso e falar, olha, então, existe uma regra, a regra é essa, a partir daqui você não pode. Isso não existe. E eu vejo que muitas vezes isso tem sido usado como um jeito engraçado para ser violento, para ser agressivo, para achar que todo mundo tem que ser bruto, verdadeiro, que tem que aguentar porrada, que você tem que engolir as suas mágoas, que você tem que se tornar uma pessoa insensível. E para quem já viu meus vídeos sobre saúde mental e sobre desenvolvimento emocional, sabe que isso vai no completo contramão do que faz sentido e do que é saudável, né? Tudo isso que as pessoas estão fortalecendo é o errado. E muitas vezes essas pessoas só estão reclamando do mimimi e do vitimismo, porque são elas que estão sendo impactadas e que vão ter que crescer e se desenvolver com a sua reclamação. Inclusive tem um vídeo ótimo sobre reclamação aqui no canal. E a gente não deveria achar normal, achar ok, achar saudável silenciar alguém e poder dizer o que o outro pode sentir ou não. Não deveria estar na moda se incomodar com o sentimento do outro e com a existência dele. E eu não vejo sentido nenhum em ser a base para o que é válido sofrer e o que não é válido. Então eu espero que você esteja comigo, esteja podendo se desenvolver e cada vez mais respeitar os seus sentimentos e o sentimento das outras pessoas para a gente poder evoluir e construir um mundo muito melhor. Um beijo e tchau!